Boa tarde para você, boa tarde para você que nos segue, que assiste aqui o podcast Pode Isso Jacir. Mais uma vez a gente veio conversar a respeito de direito de família, direito imobiliário e trazer informações, trazendo pessoas que podem agregar, que podem contribuir muito para a questão do dia a dia, como é que funciona, o que dá para fazer. Você sabe que o meu compromisso contigo sempre é poder trazer pessoas que conhecem de alguma área específica. Pessoal, não sei se vocês lembram, eu já conversei com o Thiago, com o Joelson, e a gente conversou também esse tempo atrás com o Thomas, né, que eles são do Imobiliário 360. E a gente abriu ali para vocês mandarem vários questionamentos, perguntas, e fico muito grato, vocês mandaram um monte de questão, um monte de dúvida, um monte de porquê, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E daí o que a gente fez? Falou, bom, preciso trazer esse pessoal de novo, porque vocês queriam ouvir eles de novo. Aí lá vai eu, naquela minha saga, ligar para Thomas, ligar para secretário, ligar para Joelson, escuta, vamos ver uma data e tal. E hoje o Thomas não conseguiu participar, não consegui que ele estivesse presente, mas a gente conseguiu que o Joelson viesse aqui para esclarecer as muitas dúvidas que vocês mandaram para a gente. Né? E eu fico muito grato, mandaram ali no podcast, aqui no meu Instagram, Jacir Carvalho DV, mandaram no YouTube. Alguns acessaram meu WhatsApp também, mandaram questionamentos. Então, por isso, a gente conseguiu trazer o Joelson para a gente esclarecer as perguntas que vocês nos mandaram. E por isso eu quero agradecer, Joelson, por estar aqui. Muito obrigado novamente por ter sido generoso, conversar com a gente, despender um tempo na sua agenda, que eu sei que é muito concorrida, tanto na questão como advogado do direito imobiliário, tanto na questão que vocês têm ali o Instagram do Imobiliário 360, que toma muito tempo. E muito, muito obrigado por estar aqui com a gente. Primeiro, agradecer o teu convite, mais uma vez, a gente está aqui. Compartilhar conhecimento, cumprimentar os teus ouvintes, espectadores, e a hora que você chamar, como você já fez, a gente dá um jeito de vir. Realmente, o dia a dia do advogado, ainda mais a gente que tem o projeto imobiliário que consome horas extras do nosso dia, né? Quantas noites aí em claro para providenciar material, produzir conteúdo, mas você chamou, a gente vem. Cara, muito obrigado, realmente vocês são muito generosos aí. Bom, eu tenho certeza que você que está nos assistindo aqui vai estar no Spotify, no Instagram, no YouTube, já segue o Pode Isso Jacir. Mas eu preciso que vocês também sigam o meu querido amigo Joelson, como também o Thomas, que vocês já seguem, e o Imobiliário 360. Joelson, para a gente começar aqui agora, só para a gente já poder organizar isso, quem ainda não segue vocês, como é que eles te encontram? A gente tem, então, eu, Joelson, advogado, juntamente com o Thomas, tabelião aqui em Curitiba, titular do tabelionato de notas em Curitiba. E a gente tem, então, esse Instagram, que é o Imobiliário 360, para colocar lá na busca do Instagram, na lupinha, coloca lá imobiliário.360, imobiliário.360. Lá você vai encontrar o nosso Instagram e o nosso conteúdo que a gente tem feito com o maior carinho para todo mundo que está nos dando prazer, né, de nos seguir. Pessoal, foi muito interessante na última vez, a gente estava conversando, eu, o Joelson e o Thomas, e a gente foi tratando como é que funcionava o imobiliário, como é que era o trabalho deles, porque eles têm um trabalho focado também em jovens corretores, pessoal que está começando nessa questão, e também como que eles podem buscar, eles têm um projeto de trabalho, de um curso, de deixar mais simplificado a questão imobiliária, essa questão de documentação, o que pode, o que não pode, e a gente estava conversando sobre o direito em si, né, toda essa questão, e foi impressionante, sabe, Joelson, assim, quantas pessoas, quantas dúvidas, quantas questões e que o pessoal foi mandando. E, lógico, à medida que algumas questões vinham, a gente ia compartilhando com você, mandando pro Thomas ali. Falou, pessoal, eu preciso que vocês me ajudem com isso aqui, porque tem um monte de coisa que vocês vão poder responder. E eu fico muito grato. E ele falou assim, a gente já respondeu assim, já entrou em contato com tal cliente, já respondemos tal questão do corretor. Segundo também eles comentaram comigo, algumas corretoras procuraram eles depois do nosso podcast, que se interessaram no assunto, viram que precisavam levar para os seus vendedores, para os seus corretores ali, uma informação mais precisa, para que eles pudessem saber como agir no mercado frente a algumas outras indagações. E a gente fica muito feliz, né, Jorge? Porque saber que o pessoal nos segue, tem dúvidas, que nos procuram, questionam e que também estão seguindo vocês. Você comentou comigo que a procura lá no Instagram aumentou bastante com relação a isso. Né? Isso a gente é feliz, que isso é o nosso trabalho, né? Sim, a gente percebeu que os teus ouvintes e espectadores são muito participativos. A gente teve bastante
procura e mensagem. Bastante gente veio seguir a gente também, né? Que prestigia você, agora nos prestigiam também. Então a gente ficou muito feliz. Tanto que estamos aqui de novo, né? De acordo Deu certo, com o tamanho, né? A quantidade de perguntas que chegaram para vocês aí, tanto que a gente teve que fazer mais um, com o maior prazer do mundo, para poder responder todo mundo. Infelizmente a gente não conseguiu estar com o Thomas hoje aqui, porque, como eu falei, ele é titular do tabelionato, ele tem muitas responsabilidades, mas ele falou assim, qualquer coisa, marca o outro que a gente vem, estou lá à disposição, e de repente a gente consegue organizar um outro podcast aí para dar tudo certo, e tá com o Thomas aqui, de repente com vocês dois também novamente, porque dúvida e pergunta, rapaz, é o que não falta nessa área. Mas vamos lá, eu vou trazer alguns questionamentos que o pessoal mandou e a gente foi anotando ao longo, quando eu disse que a gente ia trazer vocês novamente, eles mandaram, a gente filtrou algumas perguntas ali, Joelson, eu vou trazendo para você, fique à vontade para questionar, fique à vontade para discutir, quiser falar com o pessoal, olha, funciona assim, se coloque à disposição para a gente poder resolver tudo. E uma das perguntas que foram mandadas muito foi o seguinte, pessoal, assim, com relação ao casamento e ao regime de bens, né? É um tabu, ele falou assim, olha, o pessoal mandou assim, ainda é um tabu, um assunto que não é muito discutido pelas pessoas que se casam, tal. Como é que a gente pode explicar como é que funciona, como é que fica o patrimônio após o casamento? Me dá uma luz assim, olha, tá, eu vou casar, eu quero ver essa questão do meu casamento, eu já tenho um patrimônio, eu não tenho um patrimônio, como é que, na tua visão, do especialista na área, como Mulher 360, qual que você poderia falar sobre essa questão? Eu acho que a primeira coisa que a gente poderia tratar a respeito, né, que tem a ligação com esse questionamento, é o seguinte, é uma questão até cultural, né? Realmente você verificar, pensar, averiguar e conversar com o teu futuro cônjuge ou companheiro sobre o teu patrimônio depois que vocês casarem ou constituírem a união, não pode ser um tabu, tem que ser um tema que tem que ser conversado, né? Você, especialista na área de direito de família, sabe até mais do que eu sobre isso. Por quê? As pessoas têm uma ideia de que isso vai causar um constrangimento na hora de sentar com, né, homem e mulher, ou enfim, quem for constituir a união, sentar, como é que vai ficar o nosso patrimônio? Porque é difícil, hoje em dia, existir um patrimônio igualitário, né, entre os dois. Normalmente um vai ter um patrimônio, o outro não vai ter, então como que isso fica depois do casamento? Então isso não pode deixar de ser um tabu. Por quê? Porque o casamento, você discutir o teu regime de bens, nada mais é do que um contrato como qualquer outro, mas que envolve amor, que envolve o sentimento ou a vontade de se unir. Mas conversar sobre esse patrimônio ao longo, como que vai funcionar ao longo da união ou do casamento e depois num eventual divórcio, ninguém quer, mas pode acontecer. Sim. Então, a questão do patrimonial ela é muito importante para que isso não vire um problema depois. Anos e anos brigando com advogado, brigando com processo judicial que consome muita energia, consome muito dinheiro. Então, se isso tivesse sido previamente tratado de uma forma tranquila, antes de tudo isso acontecer, é a melhor ideia. Então, dentro dessa pergunta que foi enviada, o que a gente pode dizer especificamente? O patrimônio das pessoas, no momento em que elas vão casar ou vão se unir, vai ter uma definição, uma destinação específica. O patrimônio ele pode vir a ser compartilhado, ou ele pode ser ou se manter exclusivo de um dos dois. Então, as pessoas que tinham um patrimônio anteriormente ao casamento, depois do casamento, como que fica? Ele vai se tornar um patrimônio comum? Ele vai se manter como um patrimônio exclusivo? Então essa é a grande questão. O patrimônio ele pode se tornar comum ou ele pode ser particular, exclusivo de um dos dois. Mas você sabe que é muito interessante essa questão, porque eu trato muito de direito de família, essa questão do direito de família. E uma coisa que eu falo para as pessoas que é interessante, ninguém procura advogado para casar, procura advogado para descasar. Não tenho mais como, não quero mais. Antes era meu bem, agora é meus bens e tal. Isso é uma coisa muito interessante. Eu falo assim, olha, consulte um profissional. Entenda, como você falou, entenda a questão do patrimônio. Se eu já tinha um patrimônio anterior, se eu não tenho mais, esse patrimônio é só meu, é de nós dois. E uma coisa que acontece muito assim,
que é interessante. E a gente pode trocar talvez eu tenha uma experiência que você tem e eu vou trocar o que eu tenho. Uma das partes, né, já tinha um patrimônio. Tinha um apartamentozinho, tinha um carro, alguma coisa assim, e encontrou o amor da sua vida, né, a tampa da sua panela, o amor eterno, e de repente esse amor eterno falou assim, olha, puxa, mas a gente podia comprar um outro imóvel, né, para o nosso casamento e tal. Mas você, olha, pode te dar uma entrada aqui, esse imóvel já existe ali, e chama um corretor que aprendeu como é que funciona, estudou no Imobiliário 360, sabe como é que funciona corretamente, como é que faz uma transação comercial, e vai fazer isso. Só que essa pessoa, por amor, porque não conversou com o advogado, não, vamos fazer isso. Fez isso antes do casamento, vendeu e comprou esse imóvel na constância do casamento ou para o casamento. Vamos colocar ali nessa questão que você colocou. O que é bem particular, o que é bem comum? Nessa primeira questão, qual que seria a preocupação dessa pessoa? Então, a primeira coisa que a gente tem que tratar a respeito é qual foi o regime de bens, imaginando o teu exemplo, né, que já casaram, qual foi o regime de bens escolhido? Porque às vezes o pessoal nem pergunta. Exatamente. Né? Vai no cartório ali, que eu sei que não é o caso do Thomas que vai estar nos assistindo, eu sei que lá eles vão informar como é que funciona e tal. Mas depende, não, qual que você quer? Eu quero casar, então é esse aqui, tchau. Exatamente. Né? Até o ano de 1977, quando o casal não escolhia um regime de bens, existia o regime geral, que a gente fala, né? Que é a imposição de ser a comunhão universal, até 1977. O que é a comunhão universal em termos gerais? É aquele regime de bens em que todo o patrimônio vai se tornar comum. Então, o que um dos dois possuía já antes do casamento, a partir do casamento da comunhão universal, eles vão se tornar todos os bens comuns, patrimônio comum e de propriedade dos dois. A comunhão parcial. Existem os bens particulares, ou seja, aqueles bens que foram adquiridos ou que existiam antes do casamento, e após o casamento, na constância da união ou do casamento, o que for adquirido de forma onerosa vai ser comum, vai ser dividido entre os dois. Então, o que se exclui da comunhão parcial? Os bens particulares, ou seja, aqueles que já existiam antes do casamento, e aqueles bens que foram herdados ou foram doados para aquela pessoa. Então, esses também são bens que não se comunicam. Então, nesse exemplo que você deu, então, primeiro, qual é o regime de bens que eles escolheram? O regime legal ou o regime escolhido por um pacto antinupcial? Depois de 1977, até hoje, o regime legal que a gente diz é a comunhão parcial. Ou seja, regrinha, o que existia, o que era patrimônio particular se mantém particular e o que foi adquirido na constância do casamento é comum. Tá, mas vamos colocar um ponto aqui que já tive experiências como essa e é importante para você que está nos assistindo, talvez se identifique nessa situação e saiba como você deve proceder. Vamos dar um exemplo assim, que eu sou casado com a minha digníssima esposa, Dona Maria da Graça, e eu já tinha, vou colocar ela, para não dizer, teu patrimônio. Não, vamos dizer que ela já tinha um apartamentozinho ali e tal, e eu não tinha nem onde cair morto. E nos pediu ela em casamento, e ela reunião parcial de bens, né, que o que foi construído durante a relação é dos dois, e eu falei para ela assim, falei, olha, você já tem esse apartamento, a gente pode comprar um outro ali, e a gente dá aquele imóvel de entrada, e começa a dividir, pagar as parcelas juntos, que fez o financiamento e tal. Só que por alguma coisa, tal, deu uma dor de barriga com o tempo e olha, não dá mais. Só que o imóvel foi comprado junto. Só que esse imóvel veio de uma entrada de um bem particular. Como é que fica essa questão? Fala que é nessa câmera, daquela Dona Maria, do seu João que está nos ouvindo. E aconteceu isso comigo? Eu faço o quê? Essa questão é extremamente importante. Por quê? Porque a regra geral é todos os bens que foram adquiridos depois do casamento, eles são comuns. Eles vão formar o patrimônio comum do casal, independentemente se for adquirido com recursos exclusivos de um deles. Então, vamos supor, eu comprei um apartamento só com o meu dinheiro. O Jacir aqui, vamos dar o exemplo do Jacir. O Jacir... ele casou, depois do casamento, ele com o patrimônio ou com o dinheiro exclusivamente do trabalho dele, ele comprou um imóvel.
esse imóvel será bem particular. Mesmo que, mas o imóvel está só no meu nome, independente, se presume o esforço comum depois do casamento, certo? Então essa é uma questão extremamente importante. O que for adquirido depois do casamento, mesmo que com recursos exclusivos, ou que fique em nome só de um dos cônjuges, ele vai compor o patrimônio comum, ou seja, vai ser dividido em caso de divórcio. Agora, vamos falar um pouco desse exemplo específico que você trouxe. Então você tinha um apartamento anterior ao casamento. A dona Graça tinha apartamento anterior, era dela. Isso, esse é Eu cheguei só com a vontade de casar. Exatamente. Então esse é um patrimônio que a gente diz exclusivo, é um patrimônio particular, certo? Então, se depois do casamento for adquirido um outro imóvel, porém esse imóvel vai ser comprado com o dinheiro daquele imóvel anterior, existe uma forma de ele se manter como um bem particular, certo? O que você precisa fazer? Porque como há uma presunção de um esforço comum, então vamos imaginar que nada seja feito. Ela vendeu o imóvel anterior e comprou um imóvel com você. Esse patrimônio ele é comum. Mas como é que eu mantenho esse primeiro imóvel como particular? A partir do momento que esse imóvel é vendido e é adquirido outro, existe uma possibilidade que a lei traz como imóvel particular pela subrogação. O que é a subrogação? Falando em termos aqui bem simples, é a substituição. Ou seja, eu tinha um bem particular anteriormente, eu vou vender, comprar um outro, mas eu quero que ele se mantenha particular. Como que eu faço isso? É através da subrogação. Como existe a presunção de esforço comum, como é que você resolve isso? No momento em que for ser comprado o segundo imóvel, precisa constar na escritura ou na documentação de compra desse bem que esse imóvel está sendo comprado com valores daquele bem particular que foi adquirido anteriormente. E aí que vem o grande diferencial. Qual que é o pulo do gato aqui nessa história? Os dois precisam assinar. Então, nesse exemplo, você, Jacir, precisa assinar que você está concordando que aquele imóvel está sendo subrogado num bem particular. Mas aí tem uma questão. Vamos lá, vamos trazer... Eu vou me colocar aqui algumas vezes como advogado, outras como se fosse uma pessoa que eu sou uma pessoa que casou e não tenho noção de direito. Essa pessoa, vamos fazer um exemplo aqui lá do Thomas que está assistindo a gente, lá sabe de onde que ele deve estar, em algum lugar do Havaí, viajando, né, tomando uma água de coco agora, alguma coisa assim. Brincando, Thomas, sabe que sei que você mora no meu coração, trabalhador pra caramba. E o pessoal bateu lá, esse exemplo que você falou, e a gente foi lá no tabelionato onde o Thomas é o titular, e eu falei, eu quero só registrar isso aqui. Qual que é o cuidado? Porque daí, lógico, pessoal, uma coisa muito importante assim para você que está nos ouvindo, procure sempre um profissional especializado na área e seja muito sempre sincero com ele, conte o que está acontecendo, porque o advogado não adivinha. Eu já tive experiências que, olha, tá, mas você traz uma documentação, porque a gente trabalha com o que as pessoas trazem. E você precisa saber tudo o que está acontecendo. Porque se você não traz todas as informações, o advogado vai trabalhar limitado. E vai trazer vai levar informação para o cartório, para o tabelionato, também de forma limitada. E não tem coisa pior você chegar no tabelionato, chegar no cartório, com a minuta pronta ou alguma coisa assim, e a pessoa fala assim, não, mas tem tal coisa assim, mas você não falou, você não comentou, eu esqueci. Lógico, é nosso trabalho como profissional ir questionando a pessoa, mas ela saber exatamente o que ela pode fazer, porque eu acho que a informação nesse ponto ela é ouro, até para não fazer uma coisa errada que lá na frente vai dar um trabalho desgraçado e não vai ter como resolver. Então vamos dizer assim que a pessoa chegou sem essa informação lá no cartório. O cartório, ele tem a obrigação de questionar ou ele vai somente, de repente, ali na minuta, talvez seja uma pergunta até mais para o Thomas na época ali, mas o advogado, ele tem essa obrigação de estar trazendo todas as informações. Tanto o advogado quanto o tabelião. Por quê? Porque a escritura pública de compra e venda, ela é um instrumento de declaração de vontade. Então, por cumprimento legal do dever do tabelião, é ele informar as partes de todas as situações e todas as nuances do negócio. Então, por exemplo, se o imóvel estiver sendo adquirido ou estiver sendo vendido na constância de um casamento, o primeiro documento que vai ser pedido vai ser a certidão de casamento. Ali o tabelião vai verificar qual que é o regime de bens. A partir do regime de bens,
o tabelião vai ter que informar, olha, o cônjuge vai ter que assinar como anuente essa venda desse imóvel ou a compra, precisa assinar junto como comprador ou somente como anuente. Então, essa situação que a gente está trazendo, via de regra, pode ter certeza que o Thomas ele vai dar essa orientação, é para que depois do um eventual divórcio, toda essa questão não tenha que ser tratada ou tenha que ser provada numa ação judicial. Por que eu estou dizendo isso? Vamos dar o exemplo desse bem que era particular, foi vendido e foi adquirido um outro bem já na constância do casamento. Mas o valor daquele primeiro imóvel, que é bem particular, o proprietário ele quer que seja mantido como bem particular. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um imóvel de 500 mil que é particular. Já pertencia a um dos cônjuges antes da união, ou antes do casamento. Esse imóvel foi vendido e foi comprado um outro e paga um saldo. Esse valor de entrada, que era referente ao imóvel particular, ele pode se manter particular. Então, no eventual divórcio futuramente, aquele valor vai ficar constando como particular. Só que como é que eu garanto isso? Na escritura. O cônjuge que a gente diz prejudicado, ele precisa anuir que aquele valor advém de um bem particular. Se isso não constar, qual que é o problema? Isso vai ter que ser provado numa ação judicial. E aí já vai ter gasto com processo, gastos altos com advogado, né? Se ainda mais se contratar o Dr. Jacir, né? Um advogado excelente, excepcional, advogado bom, não vai ser barato. E aí vai gastar com custas judiciais, isso sem falar no desgaste de uma ação judicial, produção de prova. Como é que você vai lembrar ou vai guardar toda a documentação para provar que você tinha aquele imóvel, que você pegou o dinheiro daquele imóvel, guardou numa conta, juntar extrato, comprovante de pagamento? Então isso é muito difícil. Então é muito mais fácil resolver isso com o exemplo desse que eu te dei, num tabelionato sério, né? Como a gente pode dizer que é o do Thomas aqui, ele vai orientar, de olha, isso aqui é bem particular, vocês querem que mantenha assim, ou esse patrimônio aqui vai se tornar comum? De acordo com a declaração de todo mundo, vai ser feita a escritura, todo mundo assina e sai feliz. E você tem toda a razão, por isso que é muito importante, eu volto a frisar para você que está nos assistindo, você que segue o Jacir Carvalho Advocacia, segue o Imobiliário 360, procura um profissional habilitado, especialista na área, para que ele possa te dar as melhores orientações. Pessoal, claro que existem muitos profissionais na área, muita gente no mercado e tal, mas busque um que você saiba na internet que ele é especializado naquela área, imobiliário, penal, criminal, a gente está falando aqui de direito imobiliário, né? Mas por quê? Porque são detalhes que fazem toda a diferença. Imagine, como disse bem o Joelson, você tinha um patrimônio anterior, seja financeiro, ou seja móvel, veículo e tal. Você vai dar de entrada nesse bem. Você deve constar na matrícula de imóvel que X valor veio daqui e foi para cá. Então, como você bem disse, deu 500 mil de entrada desse imóvel que já existia. E esse imóvel, se no caso do divórcio vai vender por 1 milhão, a partilha não vai se dar por 1 milhão. A partilha vai se dar por 500 mil, que foi o saldo que foi construído junto. Né? Então seria uma conta grossa aqui, 250 mil da parte dele, e você ficaria já com os 500 que você trouxe, mais os 250 que foi construído junto. Perfeito. Então isso é muito importante. Isso me leva a uma outra questão também, Gelson. A questão que muitas pessoas não se atentam para você falar sobre o pacto antinupcial. Eu acho extremamente importante, né? Porque o pacto antinupcial ele traz a questão do comunhão universal de bens. Mas ela pode também ser feita em qualquer situação, né? Não importa qual regime que você escolha, você também pode fazer um pacto antinupcial. E por que eu trago isso? Eu vou trazer uma experiência de direito de família, que é interessante. Porque em alguns arranjos familiares, o casal em si, quando vai planejar filhos, ou a questão educacional ou financeira, escolhem que a mulher, ela vai, ou o homem, mas hoje geralmente é mais a mulher, ela vai tendo filhos, vai se dedicar mais à família, e ela vai... o homem vai estudar, vai se qualificar, e a mulher ela pode ter se qualificado, mas até um certo nível, porque ela tem outras responsabilidades, e o homem como provedor. E claro, eu digo para vocês que ninguém casa para separar, mas é uma eventualidade. Tá? E a possibilidade também é a questão de você fazer um pacto nupcial, né? Para tudo.
toda essa questão da administração de imóvel, de compra de bens, num eventual divórcio, numa eventual questão de partilha do patrimônio, ou de questão de pensão alimentícia e tal, né? Eu acho que é muito importante. Não sei se acontece, o pessoal te procura, como é que fica essa questão? Qual que é a tua ideia sobre essa questão do pacto nupcial? Indo mais ou menos naquela ideia que a gente tinha já conversado, a gente está percebendo que cada vez as pessoas estão querendo saber mais sobre isso. Porque antigamente a informação não era tão disseminada, né? As pessoas não tinham tanta informação como tem hoje, né? Hoje em dia quem vai casar, coloca lá na internet, no Google, olha, regime de bens, e já consegue ter uma ideia. Vamos pensar aqui nas nossas gerações anteriores, nossos pais, nossos avós, não existia esse tipo de informação. Então, por isso que a gente estava exemplificando lá. Até 77, o regime de bens o regime legal era comunhão universal. Ou seja, tudo que tinha antes, tudo depois, vira tudo um bolo só e divide 50%, tudo patrimônio comum. A partir de 77, nosso regime legal é a comunhão parcial. São os mais conhecidos, vamos dizer assim. Mas o que poucas pessoas sabem é que você pode, inclusive, definir um regime misto. Você pode definir, por exemplo, olha, nesse imóvel aqui, eu quero que seja por separação. Eu quero que esse imóvel seja exclusivamente meu desde o início até o final do casamento. E para o restante dos bens, a gente define como comunhão parcial. E tudo isso é definido pelo pacto antinupcial. Então, a escolha do regime de bens e a forma da administração desses bens, como que eles vão ser administrados e como que vai ser feito num eventual divórcio, tudo isso é feito nesse pacto que pouca gente faz, pouca gente se interessa, mas é extremamente importante. Porque, como eu disse, né? Se nada for escolhido, se nada for combinado antes por um pacto, vai valer o regime legal, que é a comunhão parcial. Tá, pessoal, você que está nos assistindo aqui no podcast, pode isso Jaci, nosso podcast. Também você vai encontrar esse material no Instagram, Jaci Cavaleiro TV, vai encontrar material no YouTube, no Spotify, e também vai encontrar no Imobiliário. @imobiliario.360. Pessoal, segue ele. Se você já não segue o Imobiliário, segue esse pessoal, curte esse material, compartilha com alguém. E eu vou fazer uma questão aqui, Jorge. Vamos dizer que eu estou aqui no meu carro, escutando lá o Spotify, o Instagram ali do Imobiliário 360, e você fez um corte desse material falando sobre isso, que um imóvel comprado que eu não quero que comunique na comunhão parcial de bens, eu posso colocar como dentro desse pacto, como fosse só meu. E eu tô aqui, tá, peraí, eu quero comprar um negócio, mas não quero compartilhar com a dona Graça, eu quero ficar só para mim. Como é que funciona isso? Você pode optar no pacto antinupcial por um regime misto. Tá. Então você escolhe um determinado... E se eu não tiver o bem antes? Eu comprei durante o casamento. Eu consigo fazer isso? Não, por exemplo, nós somos casados com comunhão parcial de bens. E eu quero comprar eu tenho essa possibilidade dentro do pacto. Mas eu não comprei o bem ainda. Certo. E eu quero comprar. Para eu fazer isso, a dona Graça tem que concordar? Não sei. Esse eu vou ficar... Pessoal, vamos cortar isso aí. Vamos perguntar pro Thomas. Vou perguntar pro Thomas. Eu fiquei na dúvida. Não precisa concordar. Se você já estipulou no pacto antinupcial. É que eu não entendi direito. Foi um bem que eu ainda não comprei, um valor... Eu entendi a pergunta assim. O regime misto ficou falando o seguinte. O imóvel que não seja residencial que eu comprar com recursos próprios meus não vai entrar na comunhão, vai ser patrimônio particular. Fizeram o pacto, ele vai comprar imóvel no futuro. Ele chega lá no futuro e compra esse imóvel, uma sala comercial, digamos, né? Se encaixou certinho na hipótese do pacto, tá? Que não seria comunicação. Então ele vai comprou, vai ser só para patrimônio particular dele, na hora de vender não vai precisar em tese, da anuência dela, porque o regime aplicado a esse bem é o da separação convencional que ficou no pacto. Isso, a separação convencional não exige outorga compulsória. Então, nessa hipótese aí, não precisaria da anuência dela. Da anuência dela. Tá, mas precisaria para ela assinar que concorda. No ato, não. Se ficou estabelecido no pacto que para esse bem vai ser separação convencional, esse bem que ele comprar no futuro, mas como é que ela vai saber que esse bem é esse? Isso, aí tem que se encaixar bem certinho no que está no pacto. É por isso que tem que ser bem específico. Igual eu falei, a gente vai ter que analisar o pacto. Mas se no pacto tiver um exemplo assim, a sala comercial que eu comprar para exercer minha profissão vai ser patrimônio particular. Entendi. Aí ela vai saber que é aquela sala lá.
Ou o primeiro imóvel que eu vier comprar. Depois do casamento vai ser Tá. patrimônio particular. Exatamente. Agora, já se não tiver como identificar que esse bem é aquele que se encaixa na hipótese do pacto, ela vai ter que participar, né? Com Entendi. certeza. Não, mas você entendeu? Que é uma pergunta Agora entendi. Mas pode colocar uma espécie ou um tipo, ou eu posso colocar também um bem específico? Pode colocar mais específico. Né? Ó, se por acaso eu comprar aquela casa ali que eu tô já Ou negociando. uma casa em Santa Catarina, É isso, litoral, tal. A casa na praia que eu comprar vai ser patrimônio particular. Óbvio, tem que comprar com recursos próprios mesmo. Né? Sim. Aí você afasta a presunção, digamos que o regime base seja comunhão parcial e o regime o especial seja a separação com só esse bem. Aí você afasta a presunção do esforço comum e para esse bem aqui você vai aplicar as regras da separação convencional. E aí não vai precisar da anuência, aquela questão lá. Porque você vai adquirir, não vai ter presunção do esforço comum, então vai aplicar o regime da separação, vai ser um bem particular seu, e na hora de vender, como se aplica ele as regras da separação convencional de bens, não precisa de outorga cursória. Na separação convencional não precisa. Entendi. Então nem para comprar e nem para eventualmente vender depois. Só que, repito, né? Tem que estar bem claro no pacto qual que vai ser, que tipo de bem, qual vai ser o bem, para isso não dar problema. E se depois ele, durante o casamento, ele comprou, por exemplo, meu próximo imóvel comercial onde eu vou exercer minha profissão. Aí depois ele vende esse imóvel durante o casamento. E aí como que fica ou seja, o valor que... O valor é patrimônio particular. E aí se ele compra um outro imóvel qualquer? Aí se não está previsto no pacto, daí presume esforço comum. Entendeu? Boa. E pode incluir também essa questão na compra desse outro imóvel? Pode incluir. Se você colocar só à disposição assim, vai ser o primeiro imóvel comercial que eu comprar após o casamento. Vai valer para o primeiro imóvel comercial. Não, sim, mas daí o segundo, em teoria, vai presumir o esforço comum, a não ser que ela participe anuindo dizendo que não, é aquele... E faz a subrogação. Boa, vamos fazer essa pergunta que é bem interessante. Vamos, interessante. Boa. Então vamos lá. Joel, você está falando aqui, eu tô aqui no meu carro, escutando o Spotify ali do Imobiliário 360 e me surgiu uma questão. Vamos dizer que eu fiz ali o pacto nupcial, como você comentou, e me surgiu, e vamos dizer assim, vamos dar um exemplo que eu, nesse pacto nupcial, eu coloquei o seguinte, que o segundo imóvel, ou um imóvel que eu queira comprar para fazer uma sala comercial, esse imóvel não vai ser bem comum. Esse imóvel vai ser somente meu. Porque eu fiz isso na documentação lá no pacto nupcial. É possível? É possível. Vamos dar um exemplo aqui, indo nessa linha que você me questionou. Você pode ter, por exemplo, o regime base, né, pelo pacto antinupcial, você faz o regime base do casamento. E você tem a possibilidade de colocar uma condição que um eventual imóvel dentro de certas características que você também pode colocar... Porque eu tenho que especificar. Sim. Uma especificação mais direta e fácil de detectar possível é o mais indicado. Então, vamos dar um exemplo aqui. O imóvel comercial... Então, o regime base é o regime comunhão parcial, porém... O imóvel comercial que eu for adquirir para exercer a minha profissão, esse imóvel não vai ser bem comum, esse imóvel vai ser particular. Então você escolhe o regime especial, que é o regime de separação convencional de bens em relação àquele imóvel que você for adquirir. Então, olha, a casa na praia que for adquirida vai ser por separação convencional, ou seja, aquele imóvel não vai participar da comunhão comum, vai ser um bem particular. Tá. Por isso que é muito importante, como a gente estava tratando, desde o início, logicamente, para você fazer um documento desse, você tem que ter um profissional habilitado, especialista, para fazer isso, né, Gelson? Com certeza. Sempre um advogado de especialista na área, a gente sempre... É um comentário que eu costumo fazer com os meus amigos e com os meus clientes. Quando você descobre que você tem uma questão no coração para resolver, eu descobri que eu tenho um probleminha no coração. Você vai no neurologista, você vai no dermatologista, você vai no cardiologista. Você vai no cardiologista. É em quem você mais vai confiar para resolver o problema do teu coração. Com a advocacia, a gente diz que é a mesma lógica. Se você tem uma questão de direito de família para ser resolvida ou para você consultar, busque um profissional especialista nessa área.
Não vai procurar um tributarista, um criminalista, não que ele não seja competente ou não que ele não vá te possibilitar uma boa orientação, mas o ideal é que você procure sempre um especialista em cada área específica. Não, e é muito importante que você comentou, porque tem um detalhe, por exemplo, se você já colocou todo especificado, por exemplo, o imóvel que eu comprar para exercer minha profissão como advogado, o que for, ele não vai ser bem comum, vai ser bem particular. E o seu companheiro, sua companheira, ou seja quem for, ele está ciente, assinou aquela documentação e você vai comprar aquele patrimônio. Por quê? Porque a gente está falando aqui num casamento, tudo bem. Quando a coisa fica feia, que vamos divorciar, coisa e tal, aquele imóvel lá, ali na 15, lá na Comendador Araújo, tá falando aqui de Curitiba, que é onde a gente reside, né? Ou seja, na Faria Lima, ou onde for. Não, eu quero para mim, eu quero dividir. Falei, não. Está escrito. Pessoal, isso é muito importante. Porque você quer ver, eu como advogado de família, às vezes recebo ali uma indicação, ou alguém que liga para nós, ele fala assim, mas é só assinar. Eu só preciso que o advogado assine. Falei, companheiro, meu amigo, não é bem assim, não é assim que funciona, até porque o advogado ele tem que ter todo o cuidado, porque ele tem uma responsabilidade sobre aquela documentação. Né? E você imagina a situação de que a pessoa não foi bem instruída ou não leu a documentação e chegar na falar, mas aquele imóvel lá em Santa Catarina que eu queria comprar, tal, ele falou que é só dele. Sim, mas tá aqui o documento. Não, como assim? Não foi isso que eu falei. Falei, não tem, é só dele. E detalhe, né? Ele não precisa nem da autorização dessa segunda pessoa, da sua companheira, seu companheiro, sua esposa, ou o que for, para vender o imóvel. Sim, né? Porque se você escolheu a separação convencional para um determinado patrimônio, não precisa da outorga do cônjuge. Então, é possível você administrar livremente aquele patrimônio. Então, eu acho que o resumo aqui do nosso assunto agora é: você pode delimitar ou escolher um regime de bens diferente do outro, e você pode declarar ou escolher um patrimônio específico como separação, como bem particular. Esse bem ele já pode existir ou pode ser um bem no futuro. Então, no momento do pacto, você pode definir como separação convencional um determinado imóvel, ou um conjunto de imóveis específicos, ou um imóvel ou um conjunto de imóveis que vão ser adquiridos futuramente. Então, a gente sempre diz, tudo que está previamente acordado diminui a chance de uma disputa, de uma briga depois, de uma desavença. Não, e uma coisa, exatamente, né? E a desavença, para quem trabalha no direito de família, não é pequena. Mas é uma confusão, é um brigueiro, é uma situação, né? Porque a gente vai e às vezes você tem, até como advogado, você tem que dar uma péssima notícia para o cliente. Olha, mas é isso. Eu falei, não tem jeito, isso vai acontecer. É o que às vezes eu falo para os meus clientes, que assim, um bom acordo, ele começa antes do casamento. Em que sentido? As pessoas se conhecem, se apaixonam e querem viver juntas, né? E você falou uma coisa muito verdadeira, que o casamento é um contrato civil, né? Vocês fazem um acordo ali. Esse acordo, ele tem que ser muito claro e é para ser cumprido. Por quê? Porque quando houver um divórcio, isso vai trazer uma série de confusão, uma série de sabor. E às vezes, um acordo ou um divórcio bem resolvido é um caminho reto. Uma briga, uma discussão tal, é um caminho tortuoso que às vezes vai chegar no mesmo lugar, só que vai custar mais caro, vai levar mais tempo, vai ser mais dificultoso. Eu não sei se você tem alguma experiência dessa para compartilhar, mas eu tenho centenas de divórcios que eu já fiz. Falei, mas eu não sabia, eu não assinei. E assim, pessoal, e não existe nenhum problema. Eu já indico para você que está pensando em casar, tá ali, noivo e tal. Pô, vamos casar, meu bem, vamos. Nós chamamos, vamos. Vamos conversar com o Jacir, vamos procurar o Joelson, vamos conversar com o Thomas lá no tabelionato, vamos conversar para ver como é que funciona. Mas você, por que isso? Mas você não quer? Eu falei, não, como eu quero ver com você para sempre, eu não quero ter problema contigo. Pessoal, eu falo que eu sou velho, careca, né? A gente velho gosta de dormir. E eu me preocupo sempre assim, eu gosto de dormir, que eu quero que meus clientes durmam também. Então, não tem coisa melhor para você, que você casou sabendo tudo que você pode e que você não pode num divórcio, num casamento, numa relação que você vai construir. Por isso que eu falo, procure profissionais como o Joelson, como o Thomas, siga o Imobiliário 360, siga eu, advogado Jacir Carvalho ADV,
para você saber como é que você deve agir. Porque a pior coisa que tem é você não ter informação. Eu lembrei de você até comentou se eu já tinha tido experiência em algum caso desse, eu acabei pensando aqui, lembrando de um que foi muito emblemático. Isso tem muito tempo já, na época que eu ainda atuava um pouco em direito de família, hoje não atuo mais exclusivamente em direito traumatizou, que falou, não quero mais mexer com isso. Mas mesmo assim eu não consegui dissociar, porque o direito imobiliário e o direito de família, eles têm vários pontos de conexão, de convergência, então eles sempre se conversam, né? As duas áreas sempre se convergem, direito imobiliário e direito de família. Mas o caso foi exatamente esse que a gente está tratando. No caso era um casal, homem e mulher. A mulher já tinha um apartamento pequeno antes do casamento. Depois que eles casaram, ela vendeu esse apartamento e compraram um terreno. E claro, pouco conhecimento, pouca orientação, não foi declarado ou estipulado nada nos contratos, tanto de venda do apartamento quanto de compra do terreno. 20 anos depois, brigaram, resolveram se separar, e aí no processo ficou constando que aquele imóvel era bem comum. Por quê? Porque não constava nenhuma indicação de que parte do dinheiro daquele terreno vinha de um bem particular. E a decisão da justiça foi muito clara. A compra de um imóvel, ou seja, adquirir um imóvel de título oneroso na constância da união, presume o esforço comum. E aí a cliente dizia, mas eu provei que eu paguei todas as parcelas sozinha. E aí a justiça disse, não tem o que fazer. Presume o esforço comum, porque embora o outro cônjuge não tenha pago lá metade da parcela certinha, presume-se que ele contribuiu de outras formas durante o casamento. Então, qual foi o resultado? Ela teve que dividir o imóvel meio a meio. Elson, eu tô aqui, você comentando sobre essa questão, e ele me levantou um ponto aqui. Foi comprado um imóvel, tá? E na matrícula, vamos lá. E vamos dizer que nessa questão, ou seja na questão, primeiro você me dá o exemplo da união parcial de bens, ou então na separação total de bens, tá? E tá escrito o seguinte na matrícula do imóvel: José Jaci Carvalho e Maria das Graças, imóvel X. Ou, outra questão que eu levantei para você: José Jaci Carvalho, casado com Maria das Graças e imóvel tal. Nesses dois pontos, qual que é a questão? Qual que é a diferença do e com o casado com? A grande questão aí se na matrícula do imóvel constar o e, ou seja, João, Jacir e Maria das Graças, significa que esse imóvel foi vendido ou foi adquirido pelos dois. Perfeito. Certo? Agora, quando consta João Jacir, José Jacir. O nome já é feio. Já, pra colocar pode eu vou falar só Jacir, e tu me faz um troço desse, pra acabar de matar aqui. Ó, você já perdi 50 Você já me chamou de Thiago e de Thomas hoje, eu tenho crédito. É porque vocês vieram a última vez aqui, você e o Thomas, né? E o Thomas, eu sei que ele deve estar assistindo, então vou colocar só aqui, o Joelson, tá? Vamos lá. E aí, a grande diferença em relação a outra hipótese Jacir casado com. A grande diferença aqui é de que, em teoria, esse bem foi adquirido por você e no momento de um eventual divórcio é o regime de bens que vai definir como que esse imóvel vai ser dividido ou vai ser partilhado. Se for o e, esse imóvel foi adquirido pelos dois. Se for casado com, pode ter sido adquirido por você, ou de fato foi, mas num eventual divórcio esse imóvel vai ser partilhado ou não, dependendo do regime de bens. Aí o advogado, né, pessoal, imagina a cena assim, ó, o Joelson tá aqui, ó, lendo aqui o documento, casado com minha Nossa Senhora, cadê a certidão de casamento? Ah, tudo bem, beleza. Exatamente. Vai partilhar. Exatamente. Porque você fica doido, né? Por isso que o pessoal, a gente fala, né? A gente enche o saco, repete aqui e tal. Por que é importante você ter um profissional como o Joelson, como o Thomas, seguir o Imobiliário 360, seguir a mim no Jacir Carvalho ADV, para você saber exatamente o que fazer. Porque se você coloca ali, ó, faz num pacto nupcial a separação dessa questão, primeiro imóvel, segundo imóvel, ou separação total de bens, comunhão parcial de bens, e você se enrola na documentação, você pode tomar um prejuízo sem tamanho. Né? E depois você resolver isso com filho, com família. Ah, eu construí no terreno do meu sogro porque eles gostavam da gente, queria que ficasse próximo. Você não sabe a dor de cabeça que é isso. Construir imóvel no terreno do sogro e da sogra realmente
pode virar um problema sério. Então, o casal jovem, casou, e aí foi construir uma casa lá no fundo do quintal do sogro e da sogra. Isso aí, nossa senhora, pensa num problema para depois resolver num divórcio, esse é um belo exemplo. Não, sem tamanho, né? É um negócio... E se financiou ainda, se tem um financiamento a pagar, uma parte já quitada e outra parte ainda para ser paga, e o divórcio é feito na metade do contrato, aí piora um pouquinho mais. Acho que foi por causa disso que ele largou o direito de família, foi só o direito imobiliário, porque ele sabe as dores de cabeça. Você acha que isso aqui, essa careca é do quê? De genético? Não, minha gente. Isso aqui é de esquentar a cabeça. Entendeu? Do cliente ligar e falar, minha Nossa Senhora, olha o problema. Aí você pergunta pra pessoa assim, tá, vamos só fazer um parênteses que você falou agora, você estava falando de você construir no terreno do sogro. Aí você fala assim, tá, mas quanto tempo faz? Não, uma casa enorme, tal. Tudo bem, você tem foto, onde você comprou, numa com o seu nome de quem? Ah, tá tudo no nome do meu sogro que comprou porque era amigo do cara, que não sei o quê. Tal. Só piora. Gente, eu falo pra todo mundo assim, olha, eu desejo que todo mundo que se case seja feliz, viva a vida inteira, eternamente, com a pessoa quem você escolheu, né? Porque ninguém que se casa pra separar, né? Mas tem ali um pensamento assim, ó, tá, mas se esse jaguara, se essa doida me largar, o que eu posso fazer, né? Tem a documentação. A gente, no Brasil, por exemplo, a gente aí não tem uma cultura de as pessoas procurarem saber e negociarem todo o contrato, o regime de casamento através de um pacto antinupcial. Ao contrário, por exemplo, de um país como os Estados Unidos. Hoje em dia, lá, as pessoas têm... É cultural já as pessoas negociarem em detalhes o casamento, a forma da administração dos bens, do patrimônio, como que vai ser dividido depois, filho, pensão, tudo isso já é pré-definido. E pode ser feito isso no pacto antinupcial. Sim, sem dúvida. E aí, com tudo isso já pré-definido, se eventualmente tiver o problema depois do divórcio, fica mais fácil para os dois, fica mais fácil para os filhos, fica mais fácil para o advogado e fica mais fácil para o juiz depois, que provavelmente vai receber só um termo de acordo. Sim. E não uma ação litigiosa. Vai chegar só um acordo para ele homologar. Perfeito. Você sabe uma coisa que eu digo, eu já falei nos outros podcasts que eu fiz, no trabalho que eu tenho lá no Pode Isso Jacir, que eu tenho certeza que você está seguindo já, que você tem esse material. Pessoal, esse barulho foi aqui do horário, que a gente começa a bater papo com esse cidadão aqui, a coisa vai fluindo, vai aparecendo pergunta e a gente vai indo longe. O estúdio aqui é do meu amigo Thiago. Thiago, você segura aí que o papo tá bom, a gente vai continuar aqui, depois nós conversamos com isso, Thiagão. Pessoal, só para fazer um parênteses aqui, você que quer fazer um podcast, você que quer trabalhar com internet, divulgar teu material, procure aqui o Thiago, vai estar aqui a descrição dele, do material dele, para você poder começar esse trabalho de internet que é muito interessante. Thiago, esse jabá de graça, depois nós acertamos, hein? Eu sempre falo o seguinte, até esqueci o que eu estava falando agora. Estava falando do pacto. Do pacto. Pessoal, não tenha vergonha de conversar com o teu advogado, de perguntar como é que funciona, entender como é que funciona tudo a documentação. Porque não tem coisa pior, você errar. Você não saber para que lado que você vai. Porque você falou, quando está tudo em ordem, documentação, o juiz só vai homologar aquele pré-acordo. E você sabe que numa eventualidade de um divórcio, você não vai ter surpresa. Porque é muito difícil. Lembrei o que eu ia falar também. O que é o caso? Eu falo sempre assim para as pessoas. Imagine que num divórcio, vou dar um exemplo, não sei se você é casado, Jô. Você é casado ou não? Eu tenho uma união estável. Olha, como é que é o nome da sua... Ana Paula. Ana Paula, olha, depois qualquer coisa, Ana Paula, eu tô aqui, entendeu? A gente conversa, te trago mais detalhes, na faixa. Não, tô brincando, Ana Paula. Obrigado, teu companheiro é uma pessoa maravilhosa, só pra gente quebrar aqui. O que acontece? O que eu digo para as pessoas? Imagine quando você vai pensar num divórcio, se você fosse um juiz. E você está escutando a história do Jacir, do Joelson, de quem for, o que você precisa? Primeiro, o juiz vai trabalhar com o fato, com as provas que você pode produzir e depois com o direito. Ele vai pegar essas três coisas e vai juntar. Se conseguir, ele vai te dar uma decisão. Então, claro, como eu falei, ninguém casa pensando em separar, que não vai dar certo, coisa e tal. Mas tenha minimamente uma documentação, converse com o advogado. Esse exemplo que você trouxe ali da questão da pessoa construir no terreno do sogro, né? E não deu certo, e agora eu faço o quê com essa casa que eu construí? Vou processar quem? O meu ex-marido, o meu sogro? O que eu faço? Mas eu gosto tanto do meu sogro, é gente boa, e não teve culpa nenhuma. Então, pense se você fosse um juiz, e você escutando essa história,
qual seria, o que você gostaria de ver de documento? Né? Eu acho que isso é interessante. Com certeza. E a resposta é fácil. Quanto mais documento e quanto mais acordo tiver sido feito previamente, mais fácil vai ser o trabalho desse juiz. Porque vamos imaginar aquele exemplo que eu te dei da cliente que tinha um imóvel, um apartamento, vendeu e comprou um terreno já depois de casada. Se por um acaso eles já tivessem deixado isso previamente estabelecido na compra desse terreno, ou seja, o terreno foi comprado por 500 mil, mais 300 mil é da fulana que já tinha um outro imóvel. Então esse bem aqui, esse valor desse terreno, ele é um bem particular. Lá na frente, na hora que o juiz fosse se deparar com isso, era só sacramentar o acordo. Mas não, eles ficaram, salvo engano, Jacir, 12 anos brigando. O marido querendo a metade do terreno e a mulher querendo provar ou tentando provar que 60% daquele terreno tinha sido adquirido através de um bem particular. Então foram 12 anos, ela perdeu, porque não conseguiu provar. Não conseguiu provar. E era uma coisa que teria sido resolvida com uma cláusula na escritura de compra desse terreno, se eles tivessem estabelecido uma cláusula dizendo, olha, tantos por cento desse terreno é bem particular da cônjuge, e ele tivesse assinado como anuente, esses 12 anos não teriam acontecido, não teriam gasto todo esse tempo, não teriam gasto dinheiro, energia, etc, etc. Teria sido resolvido da melhor forma possível. Você que está assistindo a gente, que acabou de ouvir isso você encontra onde? Imobiliário 360, Jacir Carvalho ADV. Isso são dicas de direito de família, direito imobiliário, que você encontra fácil no nosso material. Você já segue ele? Já segue o Thomas? Já segue o direito imobiliário? Não! O que você está esperando? Segue lá o pessoal. Tudo isso que ele está falando aqui tem lá no direito imobiliário. E você consegue entender de forma simples, tranquila. Você que é um corretor que está começando essa profissão e quer entender um pouco mais, segue o direito imobiliário. Manda perguntas para eles. Gente, eles são gente boa, respondem, estão tranquilos para conversar. E o mais importante, a informação vale ouro. E como você disse, você foi preciso, Joelson. Quando você coloca ali, olha, é uma linha que economiza tanta dor de cabeça. Por isso que quando o teu advogado, ou que você vai consultar um profissional especializado, que vai falar assim, olha, eu cobro consulta para fazer esse trabalho, pague. Porque se você acha caro pagar um advogado especializado, você vai saber quanto custa caro não ter um advogado especializado te instruindo. Aí você vai ver quanto dói a saudade. Não é verdade? Com certeza. E o pequeno valor que você pagou por uma consulta pode te livrar de um problema ou de um valor muito maior de um processo litigioso no futuro. Essa é a grande questão. Porque se você, independente, se você não consegue, talvez, um tem um advogado, o outro tem outro, talvez, não sei se eu confio no que o advogado do outro vai dizer, então busquem um advogado imparcial, que vai ajudar os dois, ou se não, procura um tabelionato de notas. Procura o Thomas lá, ele por lei, inclusive, precisa ser imparcial, sentem lá na mesa dele, ele vai explicar exatamente o que dá para fazer, escolha de regime de bens, administração do patrimônio, fazer o pacto antinupcial, e isso tudo pode ser que seja um pouquinho chato antes do casamento, porque o casal está se preocupando ali na festa, né, exatamente. Enfim, e acaba deixando isso de lado. Sim. Mas se isso for feito de maneira correta, bem cuidada, bem tratada, isso com certeza livra de um problema muito desgastante, muito caro no futuro, e eventualmente no caso de um divórcio. É verdade. Pessoal, é muito importante isso que estamos trazendo aqui. A gente está tentando trazer num bate-papo as perguntas que vocês mandaram para nós. E tem coisa que vai surgindo aqui, vai surgindo ali. Se você tiver mais pergunta, mais questionamento, puxa, tal coisa eu não entendi, continua mandando as perguntas, que posso trazer o Joelson, uma próxima vez posso trazer, de repente, ali o Thomas, a gente vai conversando. E nesse bate-papo nós estamos há mais de uma hora. Nossa. A coisa vai... Muito rápido. Não, e o assunto vai fluindo, porque tem muita questão. Joelson, assim, pra gente poder encerrar essa conversa que está muito gostosa, muito, muito interessante, para quem está te ouvindo agora, né? Qual que seria a dica que você daria, tanto o profissional que quer ingressar na área, uma pessoa que está casando, uma pessoa que quer entender melhor, olhe, do seu direito, qual que seria o seu recado para essa pessoa? E aproveita também e já diz como essa pessoa encontra vocês. Então, a gente tem, quando eu digo a gente, né, eu e o Thomas, e que a gente falou tanto aqui hoje,
A gente tem um projeto, então, no Instagram, ele se chama Imobiliário 360. Você coloca lá na busca do Instagram, @imobiliario.360, e lá você vai encontrar conteúdos exclusivamente de direito imobiliário, porém também com contato com outras áreas. Obviamente, no direito imobiliário a gente vai tratar, tem vários conteúdos lá que são voltados também para o direito de família. E a dica, a orientação melhor que a gente pode dar aqui, depois dessa prazerosa conversa que eu tive com você, Jacir, é: se informe, tenha todas as informações disponíveis para que você possa escolher o caminho que você vai seguir da melhor forma. Vamos falar do casamento especificamente. Tá lá preocupado com a festa, apaixonado, né, por quem você vai se unir, mas tudo isso é muito legal, é muito bonito, mas se preocupe também com os teus direitos. Sim. Se você tem um patrimônio que já é teu, que você já conquistou com suor, ou que você reconheça que a outra pessoa também já tenha, que já tenha com seu suor, ou que vem de uma família talvez um pouco mais privilegiada financeiramente, se preocupe com tudo isso, para não causar animosidade em ninguém, às vezes numa outra pessoa da família, enfim, para não ter nenhum tipo de atrito. Sentem, conversem, procurem orientação, escolham a melhor forma de gerenciar esse patrimônio, definam o que cada um vai ter, definam se o que já tinha vai continuar sendo assim, se o que já tinha vai se misturar e vai ser dividido depois. Então a grande questão é: se informe e pense muito bem, reflita muito bem, e para que evite problemas no futuro, como a gente está descrevendo aqui, tantos problemas que podem acontecer. Não, com certeza. Pessoal, a gente conversou aqui mais de uma hora, batendo papo aqui com o Joelson, e tem tanta coisa que a gente pode estar trazendo, vocês acabam mandando perguntas, a gente vai se envolvendo aqui, se envolvendo ali, mas essa é a nossa conversa, essa é a ideia. Trazer situações do dia a dia, tanto para o profissional imobiliário, tanto as pessoas que estão ali estão casando, ou estão pensando no divórcio, para que você tenha essa informação. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso ideal aqui do Pode Isso Jacir, trazer para você a informação, tá bom? Joelson, cara, obrigado. Obrigado mesmo, obrigado pela tua generosidade, obrigado pelo teu tempo, obrigado por esse bate-papo, foi tão bom e tão rápido, quando a gente vê o tempo passa e tem tanta coisa para perguntar. Segue o Joelson, Direito Imobiliário 360, Jacir Carvalho ADV. Esse material, pessoal, vai estar no YouTube, no Instagram e no Spotify. Tanto o meu material quanto o material do Imobiliário 360 com o Joelson e também para quem segue o Thomas, tá? E se você ainda tem pergunta, tem dúvida, quer entender melhor, manda pergunta, que de repente marca um outro dia, uma reunião, um podcast com o Joelson, eu convido o Thomas também para a gente fazer, ou com o Thomas a próxima, mas o importante é saber que você gostou, que curtiu, compartilhou e quer entender mais, tá bom? Cara, obrigado de novo, forte abraço, obrigado a você, tudo de bom, segue a gente lá, hein, curte aí. Eu que agradeço a oportunidade, falar de direito para nós, para mim é um prazer. Ficaria 2, 3, 4, 5 horas aqui, deixaria o nosso amigo lá rico. Com certeza. Mais uma vez... Tiagão agradece. Agradece. E mais uma vez, a hora que você pedir, a gente tá aqui. Dizer também para as pessoas que já seguem o imobiliário, estão assistindo você, que sigam você também, prestigiem o teu podcast, conteúdo de qualidade. Parabenizar você pela condução. É para poucos. Essa condução deixa a gente muito tranquilo, deixa a gente muito à vontade. Queira ou não dar um certo nervosismo de vir participar de um podcast, mais com você. Então, agradecer de novo e, precisando, chame que a gente vai estar à disposição. Cara, obrigado pela generosidade e sempre a casa é de vocês. Vamos lá, tá bom? Obrigado, valeu. Um abraço.